A reserva estratégica de Bitcoin é, sem sombra de dúvidas, um tema que veio para ficar. E agora, esse tema chegou aqui no Brasil. Estaria o Brasil, no atual governo Lula, disposto a comprar Bitcoin para criar uma reserva estratégica? É sobre isso e muito mais que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, já quero pedir aquela ajuda para você. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o nosso projeto do YouTube aqui do Cointelegraph Brasil a dar continuidade. Mas sem mais delongas e sem perder mais tempo, é um fato que o Bitcoin e as criptomoedas de uma forma geral se tornaram um ponto central do debate do mercado financeiro de uns anos para cá. A gente tem visto grandes bancos, grandes gestoras, grandes empresas mergulhando de vez nas criptomoedas. Isso a gente consegue ver de diferentes formas. A gente tem a Strategy, por exemplo, que antigamente era conhecida como MicroStrategy, né? Eles fizeram um rebrand, eles mudaram o nome para Strategy, fazendo compras quase que semanais de Bitcoin, que inclusive agora eles têm mais de 500 mil Bitcoin. A gente vê países como o Butão, por exemplo, passando a minerar Bitcoin. Atualmente eles estão com 8.971 BTC. A gente tem El Salvador fazendo uma política de DCA, ou seja, um Dollar Cost Averaging, uma política de custo médio em dólar. Eles estão comprando pelo menos um BTC, um Bitcoin diariamente, para compor justamente essa reserva estratégica. Então a gente tem visto empresas, a gente tem visto países, a gente tem visto grandes gestoras mergulhando de vez nas criptomoedas. E um exemplo muito recente de como isso tem sido bem visto pelo mercado é que a GameStop, aquela empresa que ficou muito famosa no mercado global quando uns anos atrás investidores se reuniram no Reddit para fazer um short squeeze em grandes gestores comprando em massa as ações, ela valorizou muito, acabou liquidando a posição de diversos gestores. A GameStop teve aprovado no conselho a compra de Bitcoin como um ativo de tesouraria, ou seja, agora a GameStop vai poder alocar parte do seu caixa em BTC. E o caixa, eles têm 4,8 bilhões de dólares em caixa. É claro que eles não vão alocar 100% do caixa deles em BTC, mas de qualquer forma, se eles alocarem 10%, por exemplo, aí a gente já vai ter quase $500 milhão. É um volume muito grande. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de caixa que a GameStop tem hoje é muito maior do que o caixa que a antiga MicroStrategy tinha quando eles começaram a comprar BTC. Ah, Paulo, mas isso não prova nada que o mercado vai reagir bem. Isso veio da cabeça do board, da cabeça do conselho. Aí a gente pode ver o preço da ação no dia desse anúncio oficial. Nesse momento, que é o dia do anúncio oficial, está sendo gravado no dia do anúncio oficial, dia 26 de março, as ações da GameStop estão valorizando 10,47%. Nesse mesmo dia, que as ações estão valorizando mais de 10%, as ações da Tesla, por exemplo, estão caindo 6,71%. Da Nvidia, 6,07%. Então a gente vê que as ações da GameStop estão indo na contramão do mercado, com uma valorização bastante expressiva. Então isso é um claro indício de que o mercado, de uma forma geral, os investidores, de uma forma geral, têm visto com bons olhos exposição em Bitcoin. E essa exposição em Bitcoin não tem sido feita somente por empresas, que nem eu falei. Os Estados Unidos, por meio do presidente Donald Trump, já instituíram, inclusive, uma reserva estratégica de Bitcoin. O presidente Trump assinou uma ordem executiva criando essa reserva estratégica. Essa reserva estratégica, que em um primeiro momento é montada, formada por todos os BTC que foram apreendidos pelos Estados Unidos. Então, nesse momento, a reserva estratégica de BTC americana tem 198.109 BTC. Muita gente criticou no início, falando que a reserva estratégica era só formada por esses Bitcoin, mas com o passar do tempo foi se esclarecendo mais coisas e agora está bastante claro que os Estados Unidos pretendem sim comprar mais Bitcoin, desde que isso seja budget neutral, ou seja, que isso seja neutro para o orçamento americano. Isso quer dizer que não vai poder ser um novo dispêndio para o contribuinte. Eles vão ter que tirar esse dinheiro de algum outro lugar para poder comprar Bitcoin. E, inclusive, está sendo cogitada a possibilidade deles transformarem parte da reserva de ouro em Bitcoin. E é o que a gente sempre tem batido na tecla. Se a maior potência econômica do mundo tem falado do Bitcoin, se a maior potência econômica do mundo tem utilizado o Bitcoin como um ativo de reserva estratégica, é natural que a gente veja uma corrida de diversos outros países pelo Bitcoin. E parece, eu falo parece porque do governo, de qualquer governo na verdade, mas desse governo atual em especial, a gente nunca pode cravar o que eles estão pensando, mas parece
que o governo Lula, o atual governo do Brasil, está estudando realmente a possibilidade do Brasil adicionar, do Brasil passar a ter uma reserva estratégica de BTC. Essa informação, sendo muito sincero com vocês, me surpreendeu, mas me surpreendeu de forma positiva. No último dia 25 de março de 2025, representando o governo federal, Pedro Giocondo Guerra, chefe do gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin, afirmou que o tema é fundamental para a prosperidade do Brasil. Debater com rigor a constituição de uma reserva soberana de valor de Bitcoin é de interesse público e será determinante para a nossa prosperidade. Afinal, Bitcoin é o ouro digital, o ouro da internet. É uma tecnologia que permite transmitir riqueza de uma ponta a outra do planeta com agilidade e armazenar os frutos do nosso trabalho de maneira eficiente e segura. Me surpreendeu muito essa declaração vindo de um membro do atual governo brasileiro, mas, de qualquer forma, é algo muito embrionário. É um debate ainda muito embrionário, mas eu acho que é um debate muito importante da gente ter no Brasil. Ele destacou também que o Bitcoin tem uma característica única de ter um suprimento fixo e, portanto, deflacionário, ao contrário do real e de outras moedas fiduciárias. No entanto, Guerra não informou se o tema já faz parte da rotina de conversas entre Lula e ministros. Eu acho muito improvável que já seja um tema de debate, mas só da chance disso chegar a virar um tema de debate nesse governo atual, eu acho relevante demais. Eu acredito que a gente tenha nesse governo uma aprovação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Sendo muito sincero com vocês, não. Eu não acredito. Eu não creio que até o final desse governo, dessa administração PT, a gente tenha uma aprovação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Mas, de novo, só pelo fato deles estarem começando a assim olhar, assim analisar, a pelo menos especular a possibilidade de criar uma reserva dessa é algo muito importante para as criptomoedas, é algo muito importante para o Bitcoin e que demonstra o quanto o Bitcoin passou de uma moeda utilizada para crimes na internet, como as pessoas chamavam, como a imprensa tanto atacava a gente. Os bancos em 2016 cancelavam as contas bancárias de quem fazia transação com criptomoeda, era algo bizarro, para um ativo de reserva estratégica de um país. Os Estados Unidos já está fazendo. Tenho certeza que a China também já está comprando escondido. O Brasil, mesmo em um governo de esquerda, está começando a debater. Isso é algo muito importante. Vale ressaltar que não é algo que começou agora, esse debate aqui no Brasil. Aqui, ó, o deputado federal Eros Biondini, do PL, do Partido Liberal de Minas Gerais, revelou recentemente que a proposta de criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil vem avançando e já conta com diversos apoio de diversos deputados na Câmara. Em novembro de 2024, Biondini apresentou o PL 4501 de 24, no qual propõe a criação de uma reserva estratégica de BTC para diversificar os ativos do Tesouro Nacional. Inicialmente, a reserva estratégica soberana de Bitcoin teria uma proporção de 5% das reservas internacionais do país, de acordo com os termos do projeto de lei. O montante seria o equivalente a 17,75 bilhões de dólares no montante atual, né, de Tesouro Nacional. Então, de qualquer forma, está bastante claro de que cripto, sim, já tem uma representatividade legislativa no Brasil. Representatividade é essa que está fazendo com que o governo atual já comece a debater. Reforço, não acredito que a gente tenha aprovação durante esse governo dessa reserva estratégica de Bitcoin. Mas só o fato disso já estar sendo debatido é uma vitória muito grande para a nossa indústria, para o nosso ecossistema. Vale ressaltar que o príncipe, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, também já criou um projeto de lei querendo regularizar a remuneração com criptomoedas no Brasil, que eu também acho muito improvável que passe, porque seria complicado a nível de legislação brasileira, legislação trabalhista brasileira, você possibilitar outras moedas para pagamento de salário, mas esse é um outro debate que eu acho muito importante de se ter. Na Argentina, por exemplo, a administração Milei conseguiu passar esse tipo de projeto de lei, esse tipo de lei, né, na verdade, na Argentina é lei agora. Então lá você consegue fazer o acordo com o trabalhador, entre empresa e trabalhador, na moeda que você quiser. Pode ser ouro, pode ser Bitcoin, pode ser peso argentino, pode ser prata, pode ser o que você quiser. Você pode pagar no que você quiser, desde que o trabalhador aceite receber daquela maneira. Ou seja, o contrato entre colaborador e empresa é algo soberano, que é algo que a gente não tem no Brasil, que você é obrigado a pagar em reais brasileiros. De novo, não acho que também esse projeto de lei aqui vai passar, mas esse debate é muito importante porque traz
pra gente, demonstra pra gente que o tema criptomoeda está cada vez mais importante no nosso legislativo. Isso está cada vez mais chamando a atenção. E mais do que isso, a gente consegue ver que a gente está, entre aspas, importando uma pauta boa do cenário americano. O Brasil sempre importa a pauta dos Estados Unidos, muitas vezes pautas ruins. Mas a gente conseguiu ver nessa última eleição dos Estados Unidos que o tema criptomoeda teve um peso, e um peso considerável. Talvez a gente comece a ver esse peso surgindo também já nas próximas eleições brasileiras. E, inclusive, a Receita Federal também deu uma declaração que parece ter tido como um objetivo acalmar os investidores de criptoativos. Nunca, jamais vamos pedir hash de transações ou endereço público de wallet de nenhum usuário. Declaração importante, declaração forte, porque ela veio em meio a alguns ajustes regulatórios sobre justamente esses ativos digitais, sobre as criptomoedas que a gente está vendo, sobre a parte de declaração de imposto de renda, sobre a parte de cobrança de tributos. Então, uma declaração forte, mas uma declaração bastante importante. Abre aspas. Essas informações sempre estiveram claramente delimitadas. Elas não constam na IN 1888 de 19 e não constarão. A Receita quer dados objetivos, fiscais, que permitam o cumprimento da legislação, mas respeitando os limites da privacidade do contribuinte. Ou seja, pelo menos nessa declaração, a Receita está falando que não vai querer endereço público, hash, não vai querer número da wallet, não vai querer nada. Se isso vai se cumprir ou não no futuro, a gente não sabe, só o tempo vai responder. Mas, de qualquer forma, parece ser também uma sinalização da Receita Federal para tentar acalmar os investidores de cripto de uma forma geral. E se você chegou até agora aqui no vídeo, vou novamente pedir aquele favor para você. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você receber todos os conteúdos que a gente produz. E eu vou deixar 2 vídeos aqui. Um explicando um pouco mais sobre a ordem executiva criada pelo Trump, pelo presidente Trump nos Estados Unidos e o porquê que eu acredito que isso é muito importante para o mercado a nível global. E aqui eu vou colocar sobre a strategy ultrapassando a marca de 500 mil Bitcoin. Nesse vídeo, inclusive, a gente debate até sobre uma empresa brasileira que está querendo seguir o mesmo caminho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui nos próximos vídeos do Cointelegraph Brasil.